Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel, que eu já fiz 3 no canal. Nós estamos aqui no terceiro capítulo, que é A Caminho da América, e nós vimos aqui que ainda os personagens, a personagem principal do livro, que é a Alcione, que eu acredito que seja a mesma Célia do livro 50 anos depois, ainda não se reencarnou, porém não deve, tá tudo caminhando para que isso aconteça. Nós vimos por enquanto os personagens do Cirilo, que eu acredito que tenha sido o Elvídio Lúcio, dos 50 anos depois, a mulher dele, com quem ele acaba de se casar nesse livro, que é a Madalena, que eu acredito que tenha sido a Alba Lucínia, que foi a mulher dele lá também, e também os primos de cada um, que o primo da Madalena é o Antero de Oviedo, que eu acredito que tenha sido o Lólio Úbico, o governador ali, que era braço direito do imperador, que também era apaixonado pela Alba Lucínia, era o marido da Cláudia Sabina, e a Susana, que é prima do Cirilo dessa vez e que eu acredito que tenha sido a Cláudia Sabina daquele tempo. E nós vimos que ali, nesse início de século, quando se passou o livro 50 anos depois, eles já eram, tanto o Antero e a Susana desse livro, eram apaixonados ali pelo Cirilo e a Madalena daquele tempo, que era a Alba Lucínia e o Elvídio Lúcio. E a gente vê que agora, 16 séculos depois, porque esse livro se passa no século XVI, está acontecendo ali em Paris, nós estamos no ano de 1662, ele continua a mesma paixão doentia que eles tinham por essas pessoas naquela época, no início do século, continua, não mudou nada, e até as artimanhas, as armas que eles vão usar para se vingar de não estar com a pessoa que eles gostariam de possuir, como a própria Susana disse, que ela teria de qualquer forma uma posse do Cirilo. Então até as armas com que eles lutam parecem ser as mesmas, porque aqui a gente viu ali no capítulo anterior, no vídeo anterior, que a Susana conseguiu então fazer com que os pais do Cirilo fizessem com que ele deixasse Paris e fosse para Belfast, ali não é Belfast o local fosse ali para a Irlanda, na cidade deles, ajudar os pais a se mudarem para o Novo Mundo, para o continente americano, para os Estados Unidos. E isso foi a mesma artimanha que ela usou no livro 50 anos depois. Eu deixo a playlist do livro se você quiser ver para entender melhor, tá bom? E então nós estávamos ali no momento em que o Cirilo chega, então, depois de se despedir ali da Susana, ele chega, desculpem, depois então, é claro, de deixar a mulher dele, a Madalena, ali em Paris, onde eles vivem com os pais da Madalena, que são o Dom Inácio e a Dona Margarida. Ele foi então ali para a Irlanda, e assim que ele chega, ele também não encontra o lugar onde ele cresceu, onde ele passou a infância dele. Muita pobreza realmente, como a Susana tinha dito, como eles escreveram nas cartas para ele. E aí então ele está ali conversando com os pais, e também o pai dele chamou ele para conversar com ele, eu acredito que para ajudar a argumentar que ele deveria sim vir para ajudá-los na travessia para o mundo novo. Ele chamou ali o padrinho dele, que era o Gordon. O nome dele era Abraham Gordon, e ele estava ali dando os conselhos para ele, porque quando ele disse que ele não sabia se ele ia poder realmente fazer essa viagem, ele disse que não era questão de escolha, que não era questão de se podia ou não, que era uma questão de urgência, que agora ele deveria servir os pais dele. E aí ele diz uma coisa bem interessante aqui também no final do vídeo anterior, que ele diz que Cirilo, os espíritos vulgares alardeiam conquistas mentirosas, enquanto escondem a consciência vestida de andrajos. Semelhantes fantasias vão conduzindo os homens mais sábios à confusão e à ruína total. As lutas religiosas que nos expulsam do berço não serão resultantes da desordem do pensamento?
porque eles estão saindo, estão sendo obrigados a sair, deixar a Irlanda, procurar um outro lugar para morar, exatamente porque eles são católicos e agora eles estão ali recebendo aquele mesmo tratamento que os católicos deram, agora estão recebendo ali dos protestantes, ou seja, eles tiraram todas as terras deles, eles estão realmente em uma situação que não há como continuar vivendo, eles estão apenas sobrevivendo ali. E aí o padrinho dele continua: por que motivo os protestantes e mesmo os católicos eminentes se empenham em lutas de morte? Será porque trabalham ou trabalharam com as mãos? Ou porque se desviaram do caminho de Deus pelo abuso dos raciocínios? As mãos não se equilibram sem o impulso orientador das ideias, como as ideias não se materializam sem o concurso das mãos. No entanto, suponho que os homens vão esquecendo o dom do serviço pelos excessos do pensamento em desvario. Então aqui eu acredito que só a minha forma de interpretar é aquilo de a gente esquecer então exatamente o que foi a mensagem de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que eu posso então estar fazendo guerra com uma outra pessoa porque ela não professa a mesma religião que eu? Ela não segue os mesmos dogmas que eu sigo, e especialmente se é em nome de Deus. Como que pode haver guerra chamada de guerra santa? E onde é que tudo isso começa? Onde é que tudo isso se passa? No pensamento. A pessoa fica ali, mas tem que ser desse jeito, ele é inferior a mim ou alguma coisa dessa forma, e faz com que os atos dela sejam de coisas que não condizem exatamente com a mensagem de Jesus Cristo, que é estar atacando o irmão e não amando como ele ensinou. E aí então terminou dessa forma: todos acompanhavam com atenção os argumentos profundos, enquanto o rapaz fixava os olhos brilhantes no rosto simpático do bondoso velhinho. Estava tocado nas fibras mais sensíveis e contemplava o antigo mentor em respeitoso silêncio, ansioso por não perder um só dos elevados conceitos dele. Nós ficamos aqui no vídeo anterior e eu peço agora que Jesus Cristo possa me iluminar, permitir que eu faça essa leitura da forma mais digna possível, fluida possível, e que os meus comentários sejam pertinentes, que tragam alguma compreensão a mais, senão que eu não os faça. E que eu agradeço muito Chico Xavier e Emmanuel por trazer uma obra tão fantástica dessa, que o Emmanuel disse que é para ser sentida e que servirá de bálsamo para aqueles que estiverem prontos para entender. E eu peço então que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando também, que ela possa ser esse bálsamo na sua vida. Se você estiver atravessando qualquer momento que esteja meio difícil, que esteja desafiador, que você encontre o bálsamo nessa obra, tá bom? Continuando então, em diversas regiões do sul, continuava Gordon, percebendo o poderoso efeito das palavras dele. Existem católicos que assassinam os hereges barbaramente. E aqui no Ulster, os partidários da chamada reforma nos invadem as terras e desonram os lares. Então, Ulster é o nome da cidade deles ali na Irlanda. Então, ele dizendo exatamente isso. A Inquisição, que eram os católicos ali açoitando, matando em nome de Deus, agora ali ele dizendo, enquanto há católicos fazendo então assassinam os hereges barbaramente, onde existem católicos então que estão fazendo isso barbaramente, ali na cidade deles os protestantes estão se vingando com a mesma moeda, estão tratando da mesma forma os católicos. Enviados prepotentes da política de Londres nos insultam e assaltam nossas propriedades laboriosas e honestas. Se toda essa gente trabalhasse mais e discutisse menos, não acabaria estabelecendo a certeza de que todos somos filhos do mesmo Deus? As legítimas renovações, Cirilo, não se destinam apenas à operosidade e aos feitos da inteligência, mas também ao esforço de arrotear com amor a terra dadivosa. Que tem sido a essência da Europa, se não uma guerra incessante?
Todos os povos progridem para dominar os mais fracos, prosperam a fim de ganhar a força e exercer a opressão. Ele sendo bem duro aqui com as palavras, mas mostrando o que a gente vê até hoje, não é? Como aqui que a pessoa, quando ela chega no poder, e eu não estou falando nem só de política, a pessoa quando tem poder e dinheiro, porque basta olhar as coisas que acontecem aí à nossa volta, pessoas com muita posse material e muito poder do que elas são capazes, não é? Isso não quer dizer que é geral, que o dinheiro e o poder corrompa a pessoa. É só se ela já estiver predisposta a ser corrompida. Dinheiro e poder são coisas grandiosas, desde que a pessoa saiba como usar, digamos. Tudo isso significa que o homem não necessita ser mais arguto para explorar o próximo, e sim que compreenda e ame a vida. E ninguém, meu filho, entenderá o próprio caminho sem trabalho intenso por concretizar um ideal de virtude na marcha para Deus. Susana reparava o velho amigo da infância, manifestando a transbordante satisfação que suas alegações lhe causavam. E o marido de Madalena, seduzido pelos argumentos, sentia a renovação de antigo idealismo. Aquelas palavras vibravam estranhamente em sua alma. Tinha a impressão de que lhe ressurgira no imo alguma coisa ofuscada e quase perdida, que era o intenso amor à gleba, a dedicação ao solo a que se acostumara a querer todo o bem pelas lições vigorosas recebidas na infância. Por disposições maravilhosas do pensamento, sentia-se transportado à meninice distante, atravessava descalço as pastagens orvalhadas em busca dos bois que mugiam longe. Revia as grandes árvores tratadas amorosamente e desejava tosquear de novo os carneiros gordos e mansos. O ambiente social de Paris eclipsara-lhe o gosto pelas manhãs chuvosas, com o ruído da charrua sulcando a terra macia. Charrua, então, aquilo que é puxado ali pelo arado para fazer aqueles buracos, revolver a terra. Subitamente experimentava a ansiedade de tornar a beber à luz das paisagens campestres na companhia dos cavalos árdegos e resistentes. A inclinação do homem consagrado ao esforço da terra triunfava de todas as preocupações de ordem puramente intelectual. Agora lembrava que a França estava repleta de silogismos inúteis. Padres e filósofos disputavam extenuamente, redundando as suas cogitações numa comédia ridícula em que cada qual permanecia mais vaidoso, ao lado das aflições dos mais fracos no seio do povo prejudicado e iludido. A guerra constituía invariavelmente o produto sutil desses excessos dos condutores da multidão. Eram raros os propósitos sérios, os impulsos enobrecedores, isentos de vaidade ou egoísmo. Cirilo estava magnetizado pela grandeza dos conceitos emitidos. Abraham Gordon tinha razão. Era necessário voltar à terra e escolher a flor da paz em seu seio e colher, aqui está escrito escolher, talvez seja. Era necessário voltar à terra e escolher a flor da paz em seu seio acolhedor. Compreendendo agora, exclamou. Compreendo agora, exclamou, deixando entrever que descobrira a equação indispensável. Não posso perceber como andava tão esquecido. Vendo-o passar a mão pela fronte, os presentes entreolharam-se satisfeitos. A rendição de Cirilo com respeito ao assunto causava-lhes enorme prazer. Então, o discurso ali do Gordon, o padrinho do Cirilo, deu resultado. Ele voltou ali no tempo, ele lembrou o tempo que ele trabalhava a terra ali e fez uma comparação
com agora aquele trabalho intelectual que ele faz ali na Sorbonne, em Paris, percebeu o que o tio dele falou ali nas entrelinhas, quando ele fala da guerra que acontece entre católicos e protestantes, e aí ele entendeu, ele disse ali, padres e filósofos disputavam esterilmente, redundando as suas cogitações numa comédia ridícula, que eu acredito que está muito bem colocado aqui, porque se não fosse triste, seria muito cômico, não é? A gente ficar fazendo guerra em nome de Deus. E aí, então, ele se dá por vencido, ele se rende ali, então, ao que realmente ele deve estar ajudando os pais dele a irem reconquistar um novo torrão, um novo pedaço de terra para trabalhar como eles faziam ali antes de tudo isso acontecer. Ainda bem, continuava Gordon encorajado, estávamos certos de que não falharias na inclinação justa. As suas opiniões são incontestáveis, responde então, isso foi o Gordon que disse, respondeu então o Cirilo. E já chegou a refletir nesse novo mundo que os navegadores nos trouxeram? Sem dúvida, exclamou o filho de Samuel, assaz impressionado, muito impressionado. Terá uma finalidade muito mais importante que a de simples colônia que lhe possamos atribuir. Abraham Gordon sorriu e continuou. Eu que lhe conheço a grandeza insondável, posso afirmar que a América é uma região destinada por Deus aos flagelados e desiludidos da Europa. Suas florestas assemelham-se a um oceano de verdura. Seus rios fartos chamam as criaturas para trabalhos promissores de paz e esperança. Seus horizontes iluminados prometem a coroa da liberdade e da vida. Estou convencido de que o novo continente representa uma dádiva de Deus aos homens trabalhadores e corajosos. Deve ser a realização da promessa aos corações de boa vontade. Acredito que lá os nossos descendentes hão de amar os valores legítimos da vida e farão cessar a cadeia de ruína e destruição que ameaça sempre a prosperidade europeia nas guerras famulentas. Aos que se encontram cansados de tolerar a criminosa influência do demônio insaciável que domina os nossos príncipes, a providência enseja a possibilidade de um lar entre as flores de uma natureza diferente e livre, cuja paz é garantida pelos abismos das águas. Ou seja, ele pintando ali o quadro do local para onde eles vão mudar, que é o continente americano, então na América do Norte, assim como se fosse realmente um paraíso na Terra, não é? Cirilo, ouvindo as palavras ardentes do velho amigo, sentia-se transformado. Começava a admitir que, por certo, sua felicidade residia do outro lado do grande mar. Num minuto, chegava a esquecer os livros, os pergaminhos, as controvérsias infindáveis dos filósofos do tempo, os princípios expostos pelos teólogos da universidade. Imaginava o futuro lar onde Madalena e ele cuidariam da aventura de filhinhos amados, no país maravilhoso cuja grandeza parecia contemplar através das descrições vivas do ancião de Belfast. Recordou que seus ideais eram idênticos aos da esposa relativamente à América distante. Madalena também tinha sede daquele horizonte largo, daquela terra fecunda e perfumada. Sentindo que podia falar igualmente em seu nome naquela assembleia familiar, assumiu o compromisso de transferir-se definitivamente para um novo mundo. E eu acredito que essa decisão que ele está tomando ali realmente não é sozinho, porque a gente lembra que no primeiro encontro que eles tiveram ali, quando ele se declarou a ela e ela a ele, eles fizeram planos para ir para o novo mundo, para fazer essa mudança. Então, com certeza, a Madalena está de acordo com ele, porém ela está ali numa situação difícil na casa dela, em que ela precisa tá sendo aquele apoio para os pais dela, que estão velhos, e a mãe muito adoentada. Depois de afirmar sua decisão, que despertou enorme e geral contentamento, a palestra se desdobrou em torno das realizações futuras. Susana e Constância emprestavam à conversação a mais vibrante alegria,
terminando as combinações iniciais da viagem com expressivas demonstrações de júbilo sinceros. Diariamente, agora, repetiam-se as reuniões afetuosas na casa acolhedora, delineando-se todos os projetos em lide. Para que Cirilo partisse justamente tranquilo, ficou acertado que ainda voltaria a Paris, não obstante as dificuldades das viagens de então, a fim de consultar a esposa quanto à possibilidade da partida dela. Na hipótese de ela continuar impedida pela moléstia da genitora, ele acompanharia os pais até a América, cuidaria das instalações iniciais e voltaria à França para buscar a companheira. Estava certo de que a esposa lhe aprovaria as decisões e compartilharia das esperanças dele. Ela também amava de longe aquelas florestas desconhecidas, onde haveriam de fundar a casa aventurosa e farta para a sua prole. No curso de uma quinzena, todas as deliberações estavam assentadas. Abraham Gordon fez a Samuel espontâneo empréstimo de dinheiro para que o filho pudesse deixar à esposa alguns recursos, uma vez verificada a impossibilidade da partida dela. Dentro de algumas semanas, Constância e o marido venderiam a parte restante da propriedade e resgatariam o compromisso. Desse modo, nadando em esperança de maravilhoso porvir, Cirilo regressou à França com a promessa de tornar a Belfast no fim de junho. O regresso dele ao lar foi acolhido entre carinhosos contentamentos da esposa e, contudo, os planos traçados na Irlanda causaram a Madalena certa estranheza, sem que ela mesma pudesse explicar o motivo das dolorosas angústias que lhe assaltavam o coração. O marido tratou de organizar numerosas providências à pressa, destacando-se a do desligamento dele da universidade em caráter definitivo. Com as veladas preocupações da esposa, deliberou ir a Blois, sem que a companheira pudesse participar da excursão, dado o estado grave da sogra. Estava ansioso por abraçar o velho Jacques. O tio amigo o acolheu com a satisfação habitual. Ouviu com interesse o relatório verbal da visita ao Ulster e concordava em tese com as alegações de Abraham Gordon sobre a mudança para regiões tão distantes. O rapaz inteirava-o entusiasmado das menores decisões tomadas, ao mesmo passo que o professor de Blois o considerava um tanto mudado. Cirilo referia-se com muito calor às terras vastas, a fazendas prósperas, comentando por antecipação o valor dos rebanhos e das lavouras que manteriam o equilíbrio econômico das organizações rurais e das ricas plantações de das ricas plantações de fumo. Em toda a conversação não havia uma referência aos religiosos inteligentes, como se verificava de outras vezes. Não mais comentava os autores romanos e gregos ou a sabedoria desse ou daquele documento antigo, enriquecendo a palestra de observações elevadas e úteis. Já que escutava-o admirado, disfarçando a custo a impressão de estranheza. Concordava com a ida do sobrinho para o novo continente, mesmo porque Cirilo estava muito moço e à frente dele desdobrava-se radioso por vir, mas não podia aplaudir-lhe a atitude, centralizando todos os interesses em problemas de absoluta afeição material. Então aqui os dois que são tão próximos e que concordam em tudo, agora então o professor Jacques, ele teve ali, o professor Jacques que seria, no meu entender, o Quinézio Lúcio do 50 anos depois, que era o pai do Cirilo naquele tempo, que era o Elvídio Lúcio. E eles já eram muito apegados um ao outro, eles tinham uma amizade maior do que pai e filho, e o que continua. Por isso já que agora então ficou tão surpreso de ver essa mudança do Cirilo, que todo ali antes mais voltado ali para o intelectual, ali para esse trabalho mais mental,
depois do que o Gordon, o padrinho dele lá na Irlanda disse, ele passou a ver novamente aquele gosto, passou a ter novamente aquele gosto pelo trabalho da terra, pelo trabalho manual realmente. E aqui o Jacques percebe essa mudança. Depois de ouvi-lo por algum tempo em silêncio, o austero professor, como quem não pode omitir as coisas essenciais, perguntou: como ficam teus trabalhos na Sorbonne? Desliguei-me definitivamente da universidade. E Madalena? Dentro de um ano voltarei a buscá-la após instalar a nossa nova casa. A saúde precária de Dona Margarida presentemente não nos permite partir juntos. Ou seja, dessa vez o Cirilo não foi para se aconselhar, para perguntar o que eu devo fazer, eu devo acompanhar meus pais ou eu devo continuar, manter o meu trabalho na universidade e ficar com a minha mulher em Paris. Ele veio para dizer, ó, é isso que eu vou fazer. Ele veio para participar uma decisão que ele já tinha uma decisão que eu já tinha decidido, não, uma decisão que ele já tinha tomado. E aí vamos ver o que o Jacques vai dizer. Em vista da resposta formal, o velho educador compreendeu, hábil psicólogo, que era inútil tentar demover o rapaz das decisões tomadas. Todavia, como advertência velada, limitou-se a dizer: nunca me separei de Felícia, senão quando o poder de Deus nos fez curvar diante da morte. Ou seja, muito sábio que é o professor Jacques, ele viu que já ele era voto vencido. Ele não é como da vez anterior que ele esteve ali perguntando: eu devo me casar com a Madalena antes de eu devo me casar com ela para começar? Depois eu devo me casar antes de contar para os meus pais, ou eu devo ir primeiro e depois voltar a me casar? E o Jacques aconselhou, ele fez o que ele disse. Porém aqui ele viu que não, já estava tudo decidido, ele não mudaria a cabeça dele, mas ele pensou: vou plantar, jogar uma sementinha aqui, quem sabe não nasce. E aí disse: nunca me separei de Felícia, que é a mulher dele, senão quando o poder de Deus nos fez curvar diante da morte. Porque ele sentiu já ali que há um perigo pairando no ar. Especialmente porque a mulher dele vai ficar ali sozinha com aquele que para quem ela era o prometido, que nem sei se ele conhece a história, porém, se ele não conhece, ele está intuindo que há um perigo ali no ar. Cirilo, porém, dominado pela visão dos interesses imediatos, não pôde perceber a sutileza do aviso e passou a fundamentar os motivos da resolução dele, recordando os apontamentos de Abraham Gordon relativamente ao panorama das lutas estéreis da Europa, acusando os gabinetes políticos como focos de chacina e destruição. Jacques escutou novamente, mergulhado em silêncio, dominado por singular impressão, por fim, insistindo por seus pareceres mais claros. Cirilo manifestou-se desejoso de que o tio os acompanhasse a breve tempo, de maneira a se reunirem todos na América para a continuação feliz dos empreendimentos sadios e realistas. Então aqui a gente vê bem ali, quando a pessoa está determinada, não adianta uma outra pessoa dizer uma outra coisa, que ele estava tão ali, mesmo digamos, distraído com tudo que ele havia retido do que o padrinho disse. Ele achou que estava tão certo, era aquilo realmente, ele estava equivocado enquanto ele não estava percebendo essa verdade que ele trouxe para ele. E então ele estava tão ali envolto com aquela decisão que ele tomou, que ele não prestou atenção na sutileza do recado, do alerta que o professor Jacques acabou de dar para ele. O bondoso professor fixou o olhar no velho parque que se vestia com as roupagens deliciosas da primavera, escutou o rumor das crianças que brincavam sob as grandes árvores e respondeu: não conheço o futuro, meu filho, mas por enquanto não me seria possível examinar semelhante hipótese. Quem sabe pensarei nisso amanhã. Ao presente, sinto que não devo abandonar meus velhos livros e meus alunos novos.
Contudo, insistiu o rapaz, estou certo de que o senhor se reunirá a nós mais tarde ou mais cedo. Não é possível que continue suportando o ambiente europeu envenenado de lutas odiosas e seculares. Daqui a um ano, ao regressar para levar a Madalena, é bem possível eu o encontre modificado. Enquanto fazia uma pausa, o tio esclareceu. Concordo contigo, mesmo porque ignoro se residirei em Blois até ao fim dos meus dias. Mas por que não assume conosco o compromisso de partir? Não posso esquecer as observações do fosso velho amigo de Belfast. Acredito que aqui deve ser do nosso velho amigo de Belfast, mas eu juro para vocês que tem um F aqui. Com relação às lutas desta nossa Europa em cujo seio tudo é ilusão precedendo ruínas. Mas por que não assume conosco o compromisso de partir? Não posso esquecer as observações do nosso velho amigo de Belfast com relação às lutas desta nossa Europa em cujo seio tudo é ilusão precedendo ruínas. Não posso desaprovar a argumentação de Gordon, mas por agora ficarei como alguém que deseja permanecer numa casa incendiada, nutrindo a intenção de salvar alguma coisa. E essa então foi a fala do Jacques. Quem disse antes foi o Cirilo, dizendo para ele que ele deve então, ele não pode esquecer as observações do amigo lá de Belfast, que é exatamente o Gordon, mas aí o professor Jacques diz, não, ele vai permanecer como alguém que deseja ficar em uma casa incendiada, se referindo então à Europa, onde ele está dizendo que com relação a lutas desta nossa Europa, em cujo seio tudo é ilusão, precedendo ruínas. Seria então uma casa incendiada, mas ele nutre a intenção de salvar alguma coisa. O sobrinho, que se referia insistentemente às dificuldades do velho mundo, experimentou certo choque ao ouvir aquela afirmativa e, contudo, não respondeu, preferindo calar, de modo a não alterar os fundamentos do compromisso dele. Entretanto, apesar da manifesta divergência entre ambos, despediram-se de olhos molhados como pai e filho, obrigados a suportar as amartudes de uma longa separação. As contrariedades penosas do educador de Blois eram iguais às de Madalena, que as experimentava com muito maior intensidade no ambiente doméstico. Em casa, tudo se resumia a movimento célere de providências precipitadas. Dom Inácio encorajava o genro, estimulando-lhe o espírito empreendedor e chegando mesmo a declarar que não fora a grave moléstia da velha companheira, partiriam todos para o novo mundo em busca das experiências mais elevadas. Discutia às vezes acaloradamente por demonstrar que a humanidade devia o benefício aos corajosos navegadores espanhóis e comentava com inveja a possibilidade conferida aos católicos e irlandeses. Antero, igualmente, mantinha uma atitude de alegre aprovação aos projetos de Cirilo e expunha seus desejos de procurar mais tarde diversos parentes castelhanos localizados no sul do continente novo. A única pessoa a compreender as angustiosas preocupações de Madalena era justamente a enferma, que trocava significativos olhares com a filha, acusando-se intimamente como um empecilho da partida dela em companhia do marido. A jovem companheira de Cirilo, contudo, buscava não trair sua amargura nos menores gestos e beijava a genitora com mais carinho, ansiosa por fazer-lhe sentir a satisfação com que ficava ao lado dela, no desempenho de sublime dever. Decorrido um mês, chegou a véspera da viagem para a Irlanda, consoante as obrigações assumidas. Nesse dia, Cirilo e a esposa entreolhavam-se como duas crianças extremamente afetuosas, despertadas de um sonho encantado para realidades dolorosas. Então, finalmente, chegou ali o momento em que ele volta para a Irlanda para acompanhar os pais,
para a viagem para o Novo Mundo. Eles vão em direção ao continente americano, se instalar nos Estados Unidos, na América do Norte, por causa de todo o conflito entre ali na Irlanda entre protestantes e católicos. E aí então, nesse momento, tá claro que a Madalena não pode acompanhá-lo por causa do estado de saúde da mãe dela. Ainda que o pai dela dissesse, se não fosse por isso, até eles iriam. Porém, a vida colocou dessa forma. Eu acredito que a Madalena é a Alba Lucínia do vídeo anterior e que o pai dela, o Dom Inácio, é o mesmo que ali também estava em uma situação econômica como o Dom Inácio está agora. O que acabou acontecendo também, fragilizando a doença da mãe dela ali, que era a Júlia Spinter, que eu acredito que seja a Dona Margarida aqui também. Porque apesar de esse livro estar se passando no século XVII, 16 séculos após quando nós vimos esse grupo reunidos ali nos 50 anos depois, eu acredito que eles já tiveram outras voltas para outras reencarnações, porém como um grupo, exatamente da mesma forma como eles eram, acredito que seja a primeira vez. É por isso que o Emmanuel está dando continuidade com esse livro. E nós vamos então ver no vídeo seguinte, então, como é que vai ser essa despedida do Cirilo e da Madalena. Vamos ver o que traz aí pra gente nesse próximo vídeo, como é que continua essa saga então dos dois. Se você estiver gostando e quiser continuar comigo, eu te convido a vir então para o próximo vídeo, espero te ver. Se você gostou, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço. Se você quiser entrar lá no meu canal, se você ainda não foi inscrito, quiser se inscrever lá e ver os outros vídeos também, ou mesmo que não queira se inscrever, se você quiser, veja os outros vídeos lá, tem os outros livros dessa série Romance de Emmanuel e tem outros livros lá também. Tá? Se você quiser, pode dar uma olhada lá que você vai gostar, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo, tchau!